A atriz Nívia Stelman anuncia fim de casamento após 14 anos de união. De acordo com ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ela achou que fosse morrer com esse homem, entre aspas, né? E para Nívia, um término foi inesperado, viu? Ela e Marcos Rocha não estão mais juntos e ele até já comprou uma casa, já saiu de perto de Nívia e da família. Nívia Stelman revelou aí o fim do seu casamento com o empresário Marcos Rocha, e isso após 14 anos de união. Vamos ver detalhes de acordo com o portal Quem. Ao participar do podcast Papagaio Falante, comandado pelo Sérgio Malandro, muito conhecido, calouro do programa Silvio Santos, do show de calouros, Nívia afirmou que o rompimento aconteceu de maneira inesperada em uma iniciativa tomada por ele. Aspas, estou separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita e aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que eu estou contando. Eu achei que eu fosse morrer com esse homem, afirmou Nívia, dizendo que segue morando nos Estados Unidos e está no Rio de Janeiro para uma temporada de férias. De acordo com Stelman, Marcos Rocha já deixou a casa onde viviam juntos e ele adquiriu um novo imóvel. Aspas, ele já saiu de casa, já comprou uma casa para ele, mas foi assim, na velocidade da luz, meu querido. Até eu estou em choque até agora, te entendo bem, viu, Nívia? Ó. Eu ainda não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer. Acho que é por isso que eu tô rouca, porque a minha terapeuta falou: Nívia, você tem que botar pra fora, você tem que chorar. Finge que é uma cena de novela, mas não dá, cara. Eu estou em choque porque foi na minha cabeça muito rápido. Do relacionamento, o casal tem uma filha que é Bruna, e Bruna tem 12 anos. E a atriz também é mãe de Miguel, que tem 21 anos. União com Mário Frias, lembra? Ator que se tornou político da parte de Bolsonaro. Você lembra de Mário Frias? Pois bem. Questionada sobre o término com Marcos, Nívia não quis expor detalhes. Entre aspas, todo casamento tem altos e baixos. Um casamento de 14 anos, claro que não foi um mar de rosas o tempo inteiro. Eu gosto dele, ele é uma pessoa legal. Até onde eu conheço, até onde eu sei, sempre foi um excelente marido. Não tenho nada a falar em relação a isso, disse. Ela afirmou ainda que existiam alguns desentendimentos e opiniões divergentes. Aspas. No nosso casamento, a gente tinha umas desavenças e tem um ponto muito grande de desavença, que eu não vou entrar em detalhes porque isso fere pessoas que eu amo. Mas enfim, a gente acabou, disse Nívia. Nívia Stelman, que está em choque até agora, mas permanece morando nos Estados Unidos, veio passar uma temporada de férias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas revelou em primeira mão no podcast de Sérgio Malandro, Papagaio Falante, que está separada. E que está em choque, que está rouca, porque disse que o sofrimento meio que está indo para o corpo de certa forma, e não é por meio do choro, porque quando a gente chora, eu vou lhe dizer, eu te entendo, Nívia, eu tô chocado também, tô passando pelo que você tá passando. E cada pessoa reage de certa forma, né? Já eu não, eu já botei pra chorar, já chorei o que pude, o que não pude. E tô começando a me reerguer e entender o meu valor, porque muitas vezes, Nívia, isso serve pra você, isso serve pra quem tá nos assistindo agora, isso serve pra mim. Muitas vezes a gente idealiza no outro a perfeição de todos os dias até uma eternidade. É por isso que ela diz, de maneira taxativa, de que achou que ia morrer com esse homem, entre aspas, né? Mas não é bem assim que funciona. A vida não é perfeita e os laços eles se modificam com o passar dos anos, eles se quebram com o passar dos anos. E o que resta, o que nos resta
é a nossa própria companhia, o nosso reencontro, a nossa valorização, o nosso respeito, o autocuidado e o valor. Isso ninguém tira de nós. Isso ninguém separa de nós. Que você fique bem, assim como ele também, a gente deseja que cada um tenha o seu destino como Deus assim o permitir, da forma que foi escolhido, por cada um, por meio do livre-arbítrio, e que tenhamos paz e sejamos felizes. É tudo que eu desejo para você, para todos e para mim, porque depois de muito tempo, quem diria, pela primeira vez em muito tempo, eu estou voltando os meus olhares para mim. E eu desejo que você faça o mesmo, Nívia, e você que está passando por uma separação, assim também o faça. Se você renunciou muito à sua vida, à sua carreira, à sua arte, o seu domínio, o seu talento, as suas competências e as suas habilidades, saiba que sempre há tempo de recomeçar. Por todos os ângulos. Eu que sou cristão, eu observo muito o que diz a principal teoria que nós seguimos, que é a própria Bíblia. A Bíblia fala em diversos aspectos sobre a necessidade e a importância do recomeço, inclusive deixando muitas coisas para trás. E eu digo isso porque quando perdemos algo ou alguém, ou podemos dizer que seja a perda propriamente dita, nós tendemos a sofrer, o cérebro e o corpo reagem a esse sofrimento, mas meio que a gente se perde nesse meio do caminho. E a gente se perde presos ao passado. Lamentando, refletindo quanto era bom, quanto nós vivíamos tempos áureos. Mas quem é que vai ficar com alguém que não nos aceita mais? Não é? Que não deseja a nossa companhia, o nosso zelo, o nosso cuidado. E é por isso que é importante que a gente olhe para nós, assim, a gente se volte para nós, para a gente perceber que nós somos a nossa melhor companhia e que para sermos felizes e termos paz, a gente não precisa efetivamente de ninguém. É como diz um poeta, vou dizer isso para finalizar, que me falha o nome nesse exato momento, mas nós não devemos buscar ninguém para nos preencher, e sim para nos transbordar. Entendeu? Essa deve ser a nossa busca. E quando a gente encontra, efetivamente, alguém desta forma, complementa a nossa vida, não de maneira a tapar um buraco, mas de transbordar aquilo que nós já somos e já temos. Espero que você veja isso, Nívia Stelman. E você que também esteja passando por isso, força. Se você estiver nessa fase de choque, vá processando cada momento, mas em contrapartida, vá percebendo o quanto você é importante, o quanto você tem valor, o quanto você merece ter a cabeça erguida pelo que você é e pelo que você representa para todo mundo que te cerca. As pessoas de verdade, as pessoas que te amam, o seu ciclo, a sua rede de apoio, né? Que bacana, mesmo com todo o aperreio, olha o aprendizado que a gente traz com tudo isso, não é verdade? Importante. Já valeu o teu like aí, então dá o like, curte, compartilha, encaminha esse vídeo e interaja aqui, diz o que você acha, você já passou por alguma separação? Você já viveu algo semelhante? Como foi que você passou por isso? Vamos ajudar a Nívia, me ajuda também, então todo mundo se ajudando. Eu sou o Fábio do Bu Língua Solta da TV e da internet e o meu carinho é para você. Um beijo grande e até a próxima.